Shalom, irmãos que acompanham este canal, e olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. O arrebatamento da igreja é um casamento de Jesus com a igreja que vai estar acontecendo no céu. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, está recheada de sinais a respeito disso, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo. Eu vou estar usando também um documentário chamado Antes da Ira, que é um documentário que foi lançado na Universal. Se você quiser, você consegue encontrar para assistir de graça por 30 dias. E neste documentário mostra com clareza e com várias evidências que, do mesmo jeito que acontecia um casamento judaico na época, um casamento entre duas pessoas lá da época de Cristo, é exatamente os mesmos termos que Jesus usa na sua palavra para falar com seus discípulos, ou seja, nós, a igreja. Então, eu vou entrar rapidamente aqui e vou mostrar que o arrebatamento é um casamento, e aí eu vou mostrar aqui tradição dos galileus do casamento e passagens bíblicas que Jesus fala a mesma coisa, porque a pessoa que era galileu da época entenderia o que Jesus estava falando com suas parábolas, com suas tão famosas frases que muitas pessoas hoje em dia repetem, mas não entendem porque não estão entendendo a cultura da época. Então, primeira coisa que é a tradição dos galileus. Quando um galileu vai se casar com uma noiva, lá na época antiga da Galileia, primeiro acontece um pacto entre o noivo e a noiva feita com vinho. E isso eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo a partir do minuto 21, então dá uma olhadinha aqui. Então, o foco é o momento em que todos prendem a respiração. É entregue um cântaro de vinho ao noivo. O noivo, então, despeja o vinho em um copo cerimonial que vai ser oferecido à sua noiva desejada. E isso se chamava o copo da alegria, e com as duas mãos, com reverência, respeito e temor, ele passava para a sua noiva. Quando o noivo... Então você vê que o pacto é feito através de um copo de vinho. E tem uma outra coisa interessante também aqui que aparece no minuto 23 e 16. Deixa eu ver aqui. 23 e 16. Depois que a noiva toma o copo, aceitando o pacto com o noivo, isso aqui acontece. Olha só. Então o noivo diz publicamente para que todos ouçam: você agora está consagrado a mim pelas leis de Moisés, e eu não vou beber deste copo de novo até beber dele com você na casa de meu pai. Então olha só o que ele fala. O noivo fala para a noiva: você agora está consagrada a mim, porque ela aceitou o pacto, e eu não beberei mais do vinho até eu beber com você na casa de meu pai. E você que entende de Bíblia, sabe que Jesus bebe o vinho com os discípulos como uma aliança lá na Santa Ceia. Isso está em Mateus 26, 27 a 29. Então, Mateus 26, versículos 27 a 29, lá na Ceia do Senhor, esta cena aqui acontece. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Este aqui é o meu pacto, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então você percebe a primeira semelhança que as pessoas lá 2000 anos atrás iriam ter entendido o que ele está falando aqui. Ele está fazendo uma aliança de casamento com os seus discípulos, com aqueles que crerem nele. Então, ele não vai beber mais até que ele beba no reino do meu Pai. Isso aqui é uma aliança de casamento. É a primeira dica que aparece aqui na Bíblia a respeito do arrebatamento ser um casamento. Então, vamos para a segunda dica. Segundo, o noivo deixa a noiva para preparar um lugar. Então, depois que eles têm um pacto, o noivo ele deixa a noiva por um tempo para preparar um lugar na casa do pai dele. Olha só. Isso está no minuto 27 e 40, um exemplo. Então vamos lá, 27 e 40. E vamos voltar aqui.
O verdadeiro trabalho só agora começa. O noivo deve deixar a sua noiva, porque eles viverão separados até o dia da festa do casamento. Na verdade, o noivo agora é responsável por todos os preparativos para o dia em que ele se reunirá com a sua noiva. Então você vê que depois que eles selam o pacto com o vinho, o noivo deixa a noiva. Aqui no vídeo eles mostram que é pelo menos 1 ano que ele demora para preparar todos os preparativos aqui para se casar com a noiva. Então ele constrói uma casa nova, um quarto novo na casa do pai, prepara toda a cerimônia, junta comida e tudo mais para alimentar as pessoas. Tem um outro exemplo aqui também, no minuto 29 e 42. Lá, vocês também poderão estar. Mas então ele não partiu antes de fazer uma promessa verbal de que ele iria voltar e nos levar. E onde ele está, nós também estaremos. É muito importante nós entendermos. Ele não está dizendo, então, onde vocês estiverem, eu também estarei. É onde eu estou, vocês também estarão. Então o noivo, ele sai para preparar um lugar e ele deixa uma promessa para a noiva, que é o quê? Eu vou preparar um lugar e eu voltarei para te pegar, para casar com você. E isso acontece na Bíblia também, porque Jesus, ele fala para os discípulos que vai preparar um lugar e retornará. E isso está em João 14, versículos 2 e 3. Então em João 14 ele fala isso aqui. Depois que ele foi já ressuscitado, glorificado, e ele ia partir. Ele disse: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que vocês estejam onde eu estiver, não para que eu esteja onde vocês estão. Então, isso aqui é uma promessa também de casamento, porque o noivo falava para a noiva exatamente essa frase: eu vou preparar um lugar na casa do meu pai e depois retornarei e o levarei para mim. Então, quando Jesus fala isso, ele fala com sua noiva, com a igreja: olha, eu vou preparar um lugar no céu para você e eu vou voltar quando o pai disser para se casar com você e levar você para a casa de meu pai. Mais uma grande dica aqui a respeito do arrebatamento ser um casamento. Mas tem mais ainda aqui. Na terceira parte, noivos não sabiam o dia e a hora que o casamento iria acontecer. E aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro, 34 e 12. Ora, nem o noivo e nem a noiva, na verdade, sabiam o dia ou a hora em que aconteceria o casamento. O minuto exato da verdadeira cerimônia do casamento não era conhecido. A noiva não sabia que o dia e nem que hora o noivo viria, então tinha que estar sempre pronto. Então, ninguém sabia o dia nem a hora que aconteceria o casamento, depois que tudo já estava pronto. Outro exemplo disso, 35 e 44. Porque o noivo, construindo seu quarto, prepararia a festa, e então iria ao seu pai e diria: pai, eu terminei. Quero a minha noiva. E o pai diria: eu lhe direi quando. Para os galileus era um casamento surpresa. Então, para os galileus, as pessoas que viviam na época de Jesus, o casamento era um casamento surpresa. Só o pai sabia quando que iria acontecer o casamento. Outro exemplo disso ainda, 38 e 28. Mas embora o próprio Jesus diga não saber a hora exata de seu retorno, baseado nos eventos profetizados que ocorreriam no fim dos dias, os evangelhos deixam claro que podemos saber a temporada aproximada na qual o fim da nossa era aconteceria. Então, apesar de ninguém saber o dia e a hora exata, você conseguiria ter uma noção da época, porque você sabia que a noiva estava pronta, você sabia que o noivo tinha acabado já de construir a que eles chamam de rupá, que é onde ia acontecer o casamento. Você sabia que o noivo tinha preparado a casa na casa do pai. Então você tinha sinais claros de que o casamento estava perto. Como nós sabemos hoje em dia que o arrebatamento está perto por causa dos sinais dos tempos de tudo que tem acontecido na terra. Isso nós sabemos aqui na Bíblia, que Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E quantas pessoas você não vê repetindo isso daqui sem saber o verdadeiro significado? Na época, este termo, que ninguém sabe o dia nem a hora, simboliza um casamento. Só o pai sabe o dia do casamento. Porém, dá para ter uma noção baseada nas coisas que acontecem. Isso aqui está em Mateus 24, 36. Então, Mateus 24, 36. Ele dá vários sinais do fim dos tempos aqui, para as pessoas saberem quando mais ou menos é a hora. Porém, quando ele fala aqui: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso aqui é um termo galileu para indicar que é um casamento que vai estar ocorrendo. Então, quando Jesus disse isso lá na época, para os judeus da época, eles conseguiriam entender que Jesus estava falando de um casamento
que aconteceria no fim dos tempos. Que mais? Quarto ponto. Depois que o pai desse o comando, o noivo iria buscar a noiva no meio da noite. Eu também tenho 3 exemplos aqui. O primeiro, 57:30. Essa era a última virada surpresa no casamento galileu. Jesus, que viveu anos entre eles, sabia disso muito bem, que o noivo ia buscar a noiva no meio da noite. Então o noivo ia buscar a noiva no meio da noite, na tradição dos galileus. Outro exemplo, 58:05. Estão prontas para ajudá-la caso o noivo viesse, o que ocorreria inesperadamente em uma hora que ela não sabia, para que ela pudesse estar pronta para ele. Basicamente, declarar que isso pode acontecer quando todos os outros não estão prontos necessariamente. Não é deliberado e é por isso que só as pessoas que têm uma parte ativa no casamento estão empolgadas e estão prontas, mas acho que não estão prontas, estão dormindo. Elas estão literalmente dormindo. Então, como o noivo ia vir no meio da noite, somente as pessoas que têm uma parte importante no casamento que estariam acordadas e preocupadas. O resto está literalmente dormindo. Um outro exemplo aqui, 1:2:30. Ele o acorda e diz: vá buscar a sua noiva. O filho levanta de um salto e pega um chofar com um chifre de carneiro e sopra, emitindo um estrondo para acordar a cidade toda. É uma cena maravilhosa, mas que serve para acordar não só a cidade, mas também a noiva e a família dela. Então, depois que o pai diz, no meio da noite, pro noivo ir buscar a noiva, ele acorda rapidamente, pega a trombeta e aí vai tocando a trombeta bem alto no meio da noite para a cidade toda acordar e também para acordar a noiva e as pessoas da família dela. Então, olha só que maravilhoso é essa tradição de um casamento galileu e como isso se assemelha à Bíblia e o que Jesus disse para nós na Bíblia. Porque Jesus diz que o noivo vem como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2-4. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, olha só, outra dica fortíssima para nós aqui. O Senhor virá como ladrão da noite, assim como o noivo vem no meio da noite buscar a noiva. E aí Mateus 25 também, versículo 6, mostra lá que à meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, o noivo vem no meio da noite, como um ladrão, vai pegar muita gente de surpresa e ele toca o chofar para acordar as pessoas de toda a cidade, especialmente a noiva e a família dela, para que aconteça o casamento naquele momento. Então, tradição de um casamento galileu é exatamente o que mostra a Bíblia. Por isso que o arrebatamento é antes da tribulação, porque tudo isso aponta para um casamento acontecendo do jeito, da forma, da tradição dos galileus. Jesus é um galileu também, é um judeu. Quinta parte. A noiva ela é levantada e levada para a casa do pai. Então, olha só. A espera terminou e o noivo finalmente estava a caminho para se unir à sua noiva. Enquanto eles se deslocavam pelas ruas da cidade, o chofar toca alto para acordar não só a noiva, mas também aqueles que foram convidados para a festa de casamento. Só aqueles que estavam preparados poderiam levantar rapidamente e se juntar à celebração. Então você vê que o noivo está aqui, tocando o chofar para acordar todo mundo que foi convidado, e só aqueles que estavam preparados, literalmente, estavam preparados vestidos, dormindo vestidos, com a roupa do casamento, que conseguiria acordar a tempo e ir junto com o noivo lá para encontrar a noiva e depois para a festa de casamento. Outro exemplo, 1:5-55. A noiva não seguiu simplesmente o noivo de volta à casa do pai. Ela também foi levantada no ar. Então olha só, quando o noivo encontra a noiva ela não anda junto com o noivo para a casa do pai, ela é levantada, literalmente carregada para a casa do pai.